Então, como eu estava falando para a Beth, né, tem alguns assuntos que são os assuntos um pouquinho mais, são tão importantes e são um pouco mais árduos, né? Como o de hoje, que trata, né, nós estamos no último item. Opa, parei aqui minha apresentação aqui sem querer, estamos no nível 4. Deixa eu voltar aqui para minha janela. E estamos tratando dos assuntos, deixa eu até falar aqui. É o livro 4. Das penas e gozos futuros. Hoje nós vamos falar da questão 990 até 994, né? E o assunto de hoje nos remete a tratarmos de expiação e arrependimento. São coisas que mexem, contraem, eu diria até que é aquele negócio que dói o coração, o nosso chakra, principalmente o cardíaco, o plexo solar nessa hora faz aquele trabalho de recebimento daquela energia, dá aquela contração, né? Então, deixa eu tirar tem um xizinho aqui que não deve estar aparecendo para vocês. Então, vamos lá, questão 990. O arrependimento, nós estamos falando de expiação e arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Pergunta do Kardec. E aí os espíritos respondem. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, o que eles estão querendo dizer para a gente é que o arrependimento ele vai acontecer no nosso espírito, na nossa alma, mas quando a gente já está num grau de maturidade, de percepção, por assim dizer, um pouquinho mais adiantado, né? Esses nossos, vamos dizer, esse sentimento, ele já é capaz de mostrar para a gente o que a gente errou. E aí a gente começa a fazer as nossas corrigendas, as nossas correções, passando a ter atitudes, a pensamentos e ações melhores, jamais no caminho, vamos dizer assim, no caminho correto, no caminho do meio, no caminho em busca da nossa perfeição, da nossa expansão de consciência, da nossa expansão espiritual. E aí eu fui buscar, como sempre faço, né, que eu tenho como uma excelente fonte para mim, que me sacode por dentro também, né? Eu gosto de trazer para vocês as colocações de Miramês, né? E aí ele vai fazendo uns raciocínios, aí eu fiz umas anotações aqui que eu queria trazer para vocês. Porque quando a gente se arrepende do que a gente fez de mal, é prova que a nossa natureza espiritual ela está necessitando de mudanças, porque na verdade nós fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados para o amor, para a harmonia. E quando a gente foge desse amor e dessa harmonia, né, a gente foge dessa meta, o que acontece? Nós vamos estar dissonantes das leis divinas, e quando a gente começa a perceber isso, nós vamos estarmos na situação de arrependidos, e isso faz com que nós, na verdade, estejamos num mundo ainda de expiação e provas, a caminho de um mundo de regeneração, que eu entendo que é como a gente está hoje, né? Tem tantas discussões a esse respeito. A ideia, na verdade, é que as faltas que a gente já tenha cometido, que a gente não vai cometer mais, e, na verdade, vamos trabalhar para reparar aquelas faltas que a gente cometeu. E esse sim é o caminho, né, quando nós estaremos no mundo de regeneração. Nesse mundo novo, a gente sabe, né, os espíritos falam, que a dor ainda vai estar presente, mas a gente vai estar num patamar de entendimento e de enfrentamento dessas situações diferente. Por quê? Porque nesse futuro já estaremos despertados para essa luz do amor, para a luz do perdão, né? E desse enfrentamento dessas questões, das corrigendas que a gente tem que fazer, porque estaremos saindo do mundo dos arrependidos, ou seja, desses de expiações e provas, para nos tornarmos numa situação melhor, né, no mundo de regeneração, e mais adiante, como, né, não sei nem quando isso vai acontecer, quem sabe daqui a 1 milhão de anos, mas vai acontecer, a gente vai chegar lá, estaremos nos chamados mundos felizes, né, os mundos superiores.
E para a gente chegar, né, lá... Pode falar, Paulinho. Verdade. E fica Fala, aqui querido. a lembrança, né? Que arrependimento não vire culpa Sim, e te afunde e não permita que você continue caminhando. perfeitamente. Perfeitamente. Senão a gente estaciona e não vai para frente. E não é esse o objetivo, muito pelo contrário, né? Reconhecer essa culpa, esse problema, né? Reconhecer o erro e nos mobilizarmos para irmos adiante, né? Não ficarmos estacionados. Então, aí, continuando aqui, o arrependimento, ele se dá no estado corporal, espiritual ou em qualquer outro estágio intermediário que tiver o espírito, mas ele nasce do espírito na sua profundidade e vai clareando as ideias, manifestando os impulsos para o bem, para que esse amor seja projetado nas várias situações da vida. Uma alma arrependida, ela passa para uma outra situação, onde já não existe mais a revolta, nem o ciúme, nem o egoísmo, porque essas paixões fazem parte da fonte da ignorância, vamos dizer assim. Ele fica nessa situação de revoltado, de egoísta, de orgulhoso, porque ele ainda não entendeu o que é, na verdade, a vida espiritual. Ele ainda está ainda numa situação de ignorância. Né? E para a gente sair dessa situação de ignorância, Jesus nos deixou o seu evangelho, né? O evangelho que traz para a gente aquelas informações, as orientações. E eu gostei de uma analogia que fez Miramês, que ele fala que é como a água que Jesus deu àquela samaritana, de modo que a gente não tenha mais a sede da água da vida, que a gente esteja no caminho correto. Nesse caminho, né, o perdão, ela é a maior expressão do arrependimento, porque dele vai nascer a corrigenda, vai nascer a fé ancorada na alegria de viver, porque quando nós estivemos fazendo, né, tivemos atitudes contrárias às leis divinas, né, às leis de Deus, nada dá certo. Então, por que a gente continua nesse caminho equivocado? Nós temos que, na verdade, sairmos do caminho do erro e seguimos em direção à nossa perfeição, às nossas correção das nossas falhas, né? O arrependimento das faltas cometidas é sinal de que o espírito começa a desabrochar as suas faculdades espirituais e vai ter a sua vida ascendendo em outra dimensão, vertendo paz de entendimento para aqueles que ele ofendeu e perdoando igualmente seus ofensores, se ele tiver alguns, né? Aqueles que ele se sentiu não só a questão da culpa do que você fez errado, mas também você perdoar aqueles que você sentiu ofendido ou pessoalmente atingido, né? Então, é nesse caminho que a gente está, e quando se fala, então, nesse arrependimento, nós temos essas situações que ele vai aparecer tanto na situação do espírito, mais claramente, mas também pode aparecer na nossa situação em corpo físico. Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E aí vem a resposta dos espíritos. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Aí a gente volta para a questão da encarnação. Quando ele está consciente dos erros que ele cometeu, ele vai querer voltar para se reencarnar para as devidas corrigentes, para que ele se purifique, passe pelas novas situações, e aí aqueles seus vícios, aquelas suas atitudes equivocadas sejam corrigidas e passe, na verdade, a ter suas virtudes mais elevadas e não cometer mais os erros que ele havia cometido antes, né? Continuando. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. Aí, tratando das consequências desse... Deixa eu ver se tem mais alguma outra... Não, acaba aí a questão. Falando das consequências desse arrependimento que ele vai ter, né, que estão relacionadas ao seu desejo de voltar a reencarnar,
né? Miramês classifica como 3 as ocasiões de arrependimento dos espíritos. Quando ele se arrepende dos erros praticados ainda durante a sua vida, ainda encaminhada, aquele momento em que ele se arrepende somente quando ele desencarna, e aquele que ele se arrepende no momento, já no mundo espiritual. Então, são 3 situações diferentes que podem ser entendidas como situações em que a pessoa, né, que o espírito se arrepende, e esse... Oi, pode falar, Paulinho? Pois é. Estou te atrapalhando, né? Oi? Não entendi. Estou te incomodando. Imagina, fala. Seguinte, lembra aquela passagem de Jesus, quando ele fala: reconcilia-te com o teu amigo enquanto estás a Na caminho? caminhada, isso. Exatamente, quando estás na mesma situação, né? E deixar Exatamente. a pólvora para vocês pensarem. Para que pedir por que pedir uma encarnação? A expiação só pode ser feita no plano material, por quê? Ou só pode, se o outro espírito estiver no plano espiritual, você no físico, e essa confusão aí, para todo mundo pensar. Paulinho, não entendi o final. Peraí. Repete para mim, por favor. Você está falando por que tem que ser feito ao longo da caminhada, é isso? Só é feito ao longo da caminhada, ou seja, na encarnação. Isso é aquele espírito, ou seja, tem que ser somente aquele espírito que você tem que fazer o bem, você pode fazer o bem a qualquer um, e está valendo também. Entendeu? A gente tem que fazer, na verdade, para qualquer um, e enquanto a gente está ali, né? A gente vai poder resolver com aquele que a gente teve a falta cometida, vamos dizer assim, mas também ao longo de todos os enfrentamentos que você tem na sua vida, né? E eu acho que reconciliar-se com aquele que está do seu lado ali, enquanto você está encarnado, quando você tem consciência disso, eu acho que, para mim, acho que é uma das coisas mais difíceis a ser enfrentada, né? Porque você tem que, às vezes, superar coisas que você nem imaginava que você vai ter que enfrentar, né? Porque a gente, quando está aqui, está falando de coisas tão bonitas, está falando das leis de Deus, está falando das leis espirituais, está falando da palavra de Jesus, e a gente está aqui imbuído nesse momento. Aí, quando você está ali, né, naquele dia que você saiu de carro e tomou uma fechada de um, né, que você está fora desse. Você parar, ou tem às vezes um colega de trabalho que não é uma pessoa fácil de lidar, que cria situações. É tão difícil isso, né? Você ter a misericórdia, o perdão, a compaixão, sei lá, o que você vai ter, o entendimento, vou chamar assim, porque do que aquela pessoa que pode estar ali do seu lado não está no mesmo, não tem o mesmo entendimento espiritual, ou está em outro momento de vida, é muito difícil, né, Paulinho? Esse, Não, não é fácil, né? Fala, Beth. Agora, Beth, um exemplo muito providencial agora é aquele livro Sexo e Destino. Lá no finalzinho, é porque tem aquelas radionovelas, né? Eu estou na radionovela do Sexo e Destino, então eu escuto todo dia um pedacinho, e na parte que o Cláudio, né, se arrepende quando atropela, aquele arrependimento que ele vai para o mundo espiritual, né? Ele desencarna, e o que os amigos espirituais lá, os mentores, falam sobre o arrependimento. É muito interessante. Então, Mas então, como a gente está falando, né? Você se arrepender do que você fez, você está encaminhada, né? É uma coisa que vem de dentro para que vir de dentro para fora, é um exercício. E é um exercício que não é fácil, e se manter dentro dessa vibração, né, do arrependimento de coisas que você fez, às vezes, eu acho assim, né, às vezes você encara situações que as pessoas não sabem nem exatamente por quê, que deve ter uma razão, e você sente, eu não sei se já aconteceu com vocês, você parece que você está passando por uma situação qual você sente um arrependimento de alguma coisa que você fez, mas você não sabe nem direito o que é, e aí você quer consertar, e você vai agir direito naquela situação para remediar
você não sabe nem exatamente o quê, mas que você sabe que você precisa tomar aquela atitude, porque de alguma maneira você está resolvendo alguma coisa que você fez. E aí aquela sensação de arrependimento de coisas passadas, de coisas que foram equivocadas, ela desaparece. Os espíritos são danados, né? Eles estão ali do nosso ladinho, estão te soprando, você pode não saber exatamente o porquê, mas você vai e trabalha essas questões das mais variadas maneiras, né? Às vezes não, talvez não com o seu algoz direto, porque ele pode estar ali encarnado do seu lado ou não, né? Mas a gente, pelas nossas ações, a gente já está demonstrando o trabalho essa direção do arrependimento, do perdão também, né, Paulinho? Ah, deixa eu ver aqui, tem mais algumas. O arrependimento, na verdade, ele, juntamente com o sofrimento que ele traz atrelado, eles fazem o polimento na nossa alma, né, limpando os nossos corpos espirituais, isso é como o Miramês traz para a gente também essa questão do arrependimento, e que vai fazer com que a gente limpe, né, do nosso espírito aquela questão que foi o motivo daquela contenda, o motivo daquela guerra, né? O nosso mundo, até ele fala assim, que o mundo está passando, como já falamos em outras ocasiões, por fases muito difíceis, desafiadoras, agressivas. Haja visto o que a gente está passando com as guerras que estão aí em outros pontos do planeta, as outras situações que estamos enfrentando, podem não ser uma guerra no seu, vamos dizer assim, na sua manifestação bélica mais contundente, aqui, no caso, mas a gente tem enfrentamentos, tem situações que são quase guerras pessoais, enfrentamentos pessoais, né? Mas ele lembra, né? Miramês nos lembra que o nosso leme, né? A nossa orientação, o nosso guia está nas mensagens de Jesus, está nas palavras dele, e elas nos guiam para o enfrentamento desses arrependimentos que a gente tem, para que nos colocarem de volta no nosso controle. E mesmo no planeta, ele, como nosso governador planetário, ele está ali junto, né? Ele está conosco, ele não perde esse controle, né? Esse nosso barco, né? Que foi esse nosso planeta, que é o barco que ele conduz no Neme, né? E eu achei muito interessante que ele fez uma analogia, que ele não larga esse controle para não deixar o nosso barco sossobrar, como o Miramês fala, né? Não deixar o nosso planeta sossobrar, porque o Pai, né, Deus entregou nas mãos de Jesus com o planeta com muito amor para que ele possa, né, Jesus, guiá-lo com amor e para o amor, que é aquela nossa felicidade enquanto, né, espíritos, é a nossa meta, né, é sermos felizes e vamos ser felizes quando estivermos ajudando os outros, aí a gente vai se sentir bem. Então, graças a Deus, nós temos aí Jesus no nosso leme, para a gente ter certeza que a gente não está sem direção e sem uma proteção, sem uma orientação espiritual. Né? Acho que tudo que a gente está passando nesse momento de transição é para nos levar a melhores situações no futuro. Né? E aí, para terminar aqui, ele fala o seguinte, que enquanto existe arrependimento na alma, existe algo a ser limpo no coração. E aí precisamos de muitas, né, ele fala assim, que sem esmorecer o nosso espírito de luta, que precisamos de muitas reencarnações para que a gente possa alcançar a serenidade, para que essa serenidade se instale na nossa consciência. E a gente vê a cada minuto que é isso que de fato acontece, né? A gente ainda vai precisar reencarnar para fazer esses ajustes, que enquanto tiver coisas a limpar, especialmente no nosso coração, a gente ainda vai estar por aqui trabalhando bastante, né? E que Deus nos ajude, e os guias espirituais estejam conosco a cada passo, né? Sempre. Sempre, é isso aí, sempre do nosso lado. E ele fala que, para terminar, ele fala uma outra coisa que eu achei também interessante, que o que marca essa distância da serenidade é o que temos para saudar, conforme a bagagem que conduzimos do passado.
Mas o mal não é eterno e tudo se desfaz com o tempo. E esse tempo tem como condutor a mão de Deus que recebemos pelos canais do Cristo. Linda essa, eu achei essa frase maravilhosa. E se temos alguma coisa para nos arrepender, que devemos fazer isso agora e continuarmos trabalhando na nossa intimidade para que logo saia o sol no centro da nossa vida iluminar a nossa consciência. Então, a gente precisa continuar a, no propósito, né, dessa limpeza dessas energias, no exercício desse perdão, conosco, com o próximo, para que a gente possa limpar, né, todas essas questões relacionadas ao a nossa necessidade, né, de entender o arrependimento como uma chance para a gente ir para frente. A próxima questão é a questão. Opa, peraí. O que eu fiz aqui, gente? Por que está uma coisa numa tela e outra coisa na outra? Ah, desculpa. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Aí vamos lá. Os espíritos respondem: fazer que, já na vida atual, então é para a gente começar a trabalhar ontem, né, anteontem, o espírito progrida se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, quando a gente vê esses nosso problema as nossas faltas ficam expostas, nos chegam claramente, é mais um motivo para a gente enfrentá-las, né? E nos melhorarmos, né? Procurarmos fazer essas correções, transformando os vícios, corrigindo os vícios e fortalecendo as nossas virtudes, né? O arrependimento no estado corporal, é a oportunidade que a alma está tendo para reformular a sua vida, sendo de grande valia espiritual quando a alma o aproveita e se esforça para melhorar no silêncio das suas atividades secretas. E o pensamento é o meio de começar, né? Vigiando, orando, vigiando os nossos pensamentos, principalmente, a gente vai deixar de lançar aqueles dardos energéticos, né? Porque a gente sabe, a gente que entende a energia como uma, uma força que sai de dentro de nós, a gente sabe que os pensamentos, né, são os pensamentos, as atitudes, a gente precisa controlar. Então, não basta você só não fazer, você já tem que já vigiar desde os seus pensamentos para que você não lance esses dardos energéticos equivocados na direção daqueles que estão próximos, né? A gente tem que vigiar também, não só as nossas atitudes, mas principalmente os nossos pensamentos. Mesmo que estejamos endividados ante as leis naturais, o nosso dever é começar. E se estivermos em dúvida com o que chega ao nosso consciente sobre o arrependimento, não percamos tempo, porque a nossa consciência não erra. É nela que estão encerradas as leis divinas. Então, quando ela fala, ela está falando em nome dessas leis, né? Ela está falando da nossa intimidade para pegarmos no arado sem olhar para trás. A terra do espírito, desculpe. A terra do espírito é dadivosa e boa, pedindo plantio. Escolhe bem as sementes e, se possível, com a afabilidade, porque elas com carinho mostram o amor e os frutos não serão senão deste sabor, né, do sabor do amor. A consciência é o nosso tribunal dentro de nós, sendo também a nossa mestra, a nossa professora. Na nossa consciência fala a voz de Deus e aqui tudo comanda. O homem arrependido se mostra ávido pelo cumprimento do dever e passa a travar as lutas, esquecendo as guerras exteriores, mas lutando consigo mesmo para a aquisição dos valores imortais do espírito. Não existem erros na natureza e tudo que pode acontecer aos homens é para o seu próprio bem. As leis são variáveis, como são as necessidades, e o Pai atende a todas as lições. Eu falei as leis, não, gente. As leis são únicas. As lições é que são variáveis, porque elas dependem de nós, né? Cada um tem a sua necessidade de corrigenda e somos todos corrigidos com amor através dessas leis que são aplicadas a nós, né?
Então, todos nós passamos pelos caminhos de transformações necessárias e, para tal, devemos nos arrepender de todo o mal que possamos ter causado ou feito. E esse arrependimento é o que vai fazer desabrochar na luz do nosso coração, a luz do nosso coração. Poderemos alimentar a caridade, e essa caridade, na verdade, é o amor pelo próximo. A gente vai exercitar principalmente por nós e o amor pelo próximo, né? Aí aqui até a gente colocou esse amor pelo próximo exercido de uma maneira, né, o amor paternal, exercido através do ato, né, da adoção, que é aquele amor que já ultrapassa todos os seus limites, né? Agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais ácido, que foram as perguntas, né, que Kardec chegou e fez também. Afinal de contas, tá bom, somos todos lá, todos bons em essência, mas não há homens, aí surgiu essa pergunta, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Alguém, em modo algum, se arrepende? E aí os espíritos chegam e respondem assim, muito claramente, como quem diz assim, já respondi isso, né? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aí aqui ele já nos remete à lei do progresso. Não adianta você não querer progredir, porque a lei do progresso é inexorável, ela vai chegar lá e vai te trazer para a realidade, né? Então, é por isso que a gente aí pode ter alguns irmãos aí, alguns espíritos numa situação de que não querem reencarnar, mas tem que cumprir a lei. A lei é para todos, né? Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Por que eles falam isso, né? Porque depende da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido mal em anterior existência. Ele remete até à questão 804. Na verdade, são estágios espirituais diferentes, né? Aquele que ainda não está desperto para o bem, e ainda está preso ali nas armadilhas do mal, nas armadilhas, de repente, nas armadilhas do poder. A gente está estudando na quarta-feira o livro Vida Além da Sepultura. É Vida Além da Sepultura, né, Norminha? Eu sempre confundo o nome do livro. Obrigada. A Vida Além da Sepultura, querida. Grátis. Obrigada. E nesse livro, a gente está estudando partes que mostram para a gente que em alguns degraus do umbral inferior, da treva e tal, que tem espíritos que não querem reencarnar, porque ali estão tão presos ao mal, eles têm poder, eles estão numa situação que eles acham que é boa, né? Porque eles estão sentindo o máximo, e, na verdade, eles estão presos ali naquela situação de treva, né? Do mal em si. Mas o progresso, a lei do progresso, ela é inexorável, ela vai chegar também, em algum momento, a eles, e aí eles vão ter que aceitar essa situação, voltar a sua caminhada para ao caminho da luz, né? Muitos não querem, na verdade, reencarnar, porque acham que lá, ao voltar para cá, vão voltar numa situação de inferioridade, porque vão estar fora da situação do poder, né? Só para a gente citar um livro que nos explica claramente como é que é todo esse processo. Mas o que acontece é que existem homens, ou mesmo espíritos desencarnados, que têm somente o instinto do mal, são almas ainda primitivas, são almas ignorantes, né, que ainda não têm o conhecimento, né, o entendimento de que essa situação não é legal para eles, não é, como é que eu vou dizer, eles não sabem ainda que eles precisam seguir no caminho, né, da direção de Deus. Eles foram, assim como nós,
criados simples e ignorantes, mas eles não entendem que somente vão compreender as leis de Deus através das atitudes do amor, através das atitudes. Oi, Paulinho, pode falar. Porque são ignorantes. Oi, Eles ainda estão vivendo a ilusão do poder. exatamente. Eu ia falar isso agora. Exatamente. A ilusão do poder. Perfeito. E essa ignorância baseada nessa ignorância, né? E, a princípio, né, Miramês nos traz o seguinte, que, a princípio, todos os espíritos têm instinto para o mal, mas com o tempo que vai passando, eles vão aprendendo pela dor que o mal não compensa e passam, sim, a fazer o bem. E esse ódio só perdura neles, né, porque eles desconhecem o amor. Quando estão envolvidos nas vibrações de fraternidade, de amor, eles não vão mais lembrar da discórdia. Isso faz, nos coloca de volta no caminho do bem, no caminho no caminho do bem, no caminho da lei, né, de amor, na lei da divina, que é a lei de amor, justiça e caridade, né? A gente vai sofrer também aí os efeitos dessa lei. Aqueles espíritos que somente têm instintos voltados para o mal, em outra existência, eles poderão ter esses instintos voltados para o bem. Essa lei divina da justiça, ela vai forçar esse espírito, né, a se moldar, mas a sua purificação, por assim dizer, essa sua limpeza, essa sua corrigenda, ela vai ser mais lenta, talvez em razão dessa sua dificuldade em aceitar, dessa sua ignorância, como você falou, Paulinho, mas ela não para. Essa lei, ela está ali, ela é válida para todos nós, né? E esse progresso, ela é a meta de todos nós, esse progresso em direção ao Pai, em direção à perfeição espiritual, porque ele faz parte dessa lei. Então, nós nascemos e renascemos tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente faça essa corrigenda de caminho, nos coloquemos no caminho, embora todos nós provavelmente passamos por situações em que fomos, né, desvirtuados aí da lei, dessas leis divinas, podemos ter, acredito eu, matado, né, em situações aí passadas, antigas, que agora a gente não tem um véu de esquecimento, alguns, né? Eu, particularmente, nunca tive essa curiosidade de saber o que eu tinha feito antes, mas já comecei a pensar, talvez, até como vocês falaram, que talvez seja bom, eu já percebi alguns processos que se passam, que são repetitivos e provavelmente tem a ver com isso, e eu tento melhorar, mas, enfim. Essa caminhada, a gente percebe que a gente ainda, de vez em quando, repete algumas lições, né? E a gente tem que descobrir o que a gente tem que superar ali, mas a gente segue firme no propósito, né? Então, Miramês nos traz que a gente precisa, como a gente já ouviu tantas vezes, né? Nascer e renascer tantas vezes quanto forem necessárias para que a gente faça essas devidas corrigendas. As diferenças de sofrimentos entre uns e outros, ou em momentos, ela absolutamente não tem importância, mas o peso para esse despertamento, nosso despertamento para a realidade espiritual, ele é igual, porque todos nós fomos criados para sermos felizes. E essa felicidade, por assim dizer, ele coloca a herança dos filhos de Deus. Então, nós temos que ser felizes, nós vamos ser espíritos felizes. Nós fomos criados para essa felicidade. E o que é que nos norteia esse caminho na direção dessa felicidade? É o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de Jesus é o que nos indica o verdadeiro caminho para que possamos chegar nessa felicidade. E quando essa nossa consciência nos mostra uma imperfeição e que nós cuidamos dessa imperfeição, ou seja, nós vamos em busca das corrigendas necessárias, do trabalho de purificação que é feito com a ajuda desses nossos irmãos invisíveis, aí, dos nossos guias e amigos espirituais, que estão ao nosso lado, cheios de amor, eles vão nos ajudar no exercício dessa harmonia que nós precisamos encontrar, nessa harmonia espiritual, nessa harmonia dos nossos corações e da paz que nós vamos alcançar
fazendo todo esse percurso, muitas vezes tão difícil, muitas vezes incompreendido por nós, numa situação que a gente não sabe o que foi que nos aconteceu anteriormente, né? A gente, às vezes, encara umas situações que eu aprendi a não mais perguntar por que comigo, mas para qual é a minha lição, o que eu preciso aprender ali, né? Eu já aprendi a fazer isso, eu não fico mais tentando entender por que isso, não tem mais porquê. O que eu preciso aprender aqui para poder dar um meu salto? Não é quântico, mas já vou pular, de repente, a meio degrau, já vou para cima, né? É isso, então, agora vamos aqui. E aí, surge aqui nessa nossa história, ali, na questão anterior, ele fala naqueles irmãos que têm o instinto do mal. E aqueles que são maus em essência, como ele chamou, o homem perverso, né? Aquele que não reconheceu as suas faltas durante a vida, mas ele sempre, a pergunta dos espíritos, o homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Ou melhor, chega para eles, né, esse conhecimento que estão fazendo errado, sempre as reconhece, então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi involuntariamente a causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão a errada senda que tomarem e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, também vós podeis trabalhar. Então, além de tudo, somos aqui convidados a trabalhar em benefício, né? Do esclarecimento desses irmãos, né? Então, como ele fala aqui, a lei do progresso, a lei da justiça, amor e caridade, são leis que vão agir sobre esses irmãos, vão trazê-los à realidade do enfrentamento dessa lei, porque, na verdade, como a gente comentou antes, como o Paulinho levantou bem, essa perversidade ela vai nascer da ignorância das leis e da justiça divina. Ela está num patamar de que a pessoa como é que a gente fala? Ela acha que ela está no poder, mas, na verdade, há toda uma questão da própria ignorância, né? Se o homem reconhecesse tudo que de mal ele faz para os outros, com o mal que ele está fazendo a si próprio, ele certamente abrandaria a sua maneira de agir, certo de que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele vai. Porque a gente sabe, né? Antes da gente reencarnar, a gente recebe todas as lições teóricas, a gente reencarna com toda a nossa. Opa, já são 7 horas, desculpa, vou finalizar rapidinho aqui. A gente vem com o nosso planejamento reencarnatório, a gente vem, quando pedimos para encarnar, né? Não as encarnações compulsórias, que eles também têm o seu plano reencarnatório, né? Mas nós voltamos a se encarnar com todas as orientações, com todas as corrigendas que nós devemos ter nessa nossa nova caminhada, né? Mas, como a gente ainda tem o véu do esquecimento, o que nos traz a consciência são os estímulos que a gente recebe no nosso entorno para que essas leis divinas hajam no nosso entorno e nos coloquem de volta no caminho, na nossa caminhada correta, na nossa caminhada espiritual. Esses processos que a gente passa aqui ao longo dessa nossa caminhada são despertamentos espirituais para todas as criaturas, né? E que Deus, na sua infinita onisciência e bondade, ele sabe o que vai ser necessário para cada um dos seus filhos, e por essa razão ele deixou todas essas leis que nos norteiam para que a gente faça as devidas correções. O progresso vai desfazer tudo, né? Essa lei do progresso ela vai nos levar a situações que vai desfazer
tudo que é imprestável, né? Tudo que não serve para o nosso espírito, para a nossa alma. Isso não é numa encarnação só, são, né, várias encarnações para a gente fazer essa limpeza. E hoje, né, e toda essa evolução, ela se apresenta a criatura de novas formas, de novas maneiras, de maneiras mais racionais, com mais amor, com mais verdade, com mais tolerância no tempo de Deus, né? Um pouquinho a cada vez, esses irmãos que estavam, vamos dizer assim, com instinto perverso, como ele chamou o homem perverso, nós mesmos, nós vamos nos predispondo à presença da luz, a presença da verdade, a presença do amor na nossa vida, passo a passo, né? Certamente que todos nós devemos ajudar ao perverso de hoje no arrependimento, inspirando para a esperança no porvir. Jesus nos disse que não veio à terra para os justos, mas os pecadores. Nesse caso, a gente pode, né, ampliar para uma palavra mais forte aí que os espíritos utilizaram, que foi para os perversos. O perverso sempre reconhece a sua perversidade. Isso pode se dar no espaço, quando ele está desencarnado, ou mesmo quando ele está aqui no corpo físico, de modo que ele, de qualquer maneira, ele está sempre dentro da eternidade, não é esquecido pelo Pai, pelo Criador. O arrependimento não é de imediato, mas é demorado para alguns irmãos. Mas ele sempre vem, e quando ele aparece amparado pela força da consciência, ele deve ser obedecido por trazer essas forças estranhas, né? Ele vai trazer as forças de correção sob forma de dor e sob forma de todos os tipos de obstáculos para que aquela alma ela se desperte para a sua necessidade de corrigenda, de perfeição. E é como a gente falou, queira ele ou não, a lei do trabalho, ou melhor, a lei do progresso, ela é inexorável, né? Ela é uma lei impositiva. E essa força do arrependimento, ela vai nos ajudar nessa caminhada, porque a gente sabe que a gente precisa fazer o que for necessário para que esse arrependimento das ações que tivemos equivocadas no nosso passado, que elas sejam totalmente corrigidas. Pode falar, Paulinho, só queria. Pode falar, depois Errado. frase, pode falar. A intuição vem certa, ele trabalho mesmo, que ele vai ter que trabalhar muito, entendeu? Também, né? Também, Melhorar. também a lei do trabalho. Obrigada. Na verdade, ele vai passar por todas, né? Mas especialmente a lei do trabalho, mas é que como eu tinha comentado antes, era a lei do progresso, que é o que vai impulsioná-lo para essa nova encarnação, queira ele ou não, e aí a lei do progresso vem também agir de maneira muito forte sobre essa nova encarnação. E essa nova encarnação, as nossas encarnações, elas nunca são, nós não estamos desamparados, né? Então, nós temos os nossos irmãos, os nossos espíritos, os irmãos de luz, os espíritos que são designados para a nossa jornada, para a orientação da nossa jornada, os guias, os mentores espirituais, esses sim, a gente tem que ter toda a gratidão para eles nos inspirarem, nos orientarem em toda a nossa caminhada nesse mundo material, no mundo espiritual, esperando que eles sejam, né, estarmos abertos para as orientações e os conselhos que nos chegam. É isso. Obrigada pelo papo com vocês aí, pelas intervenções de vocês. Esse assunto é um assunto mais difícil, né? Porque a gente tem que. Aqui está o nosso enfrentamento, né? Nas questões que nos arrependemos, que todos nós temos certamente situações das quais nos arrependemos de comportamentos, atos, né? Pensamentos que tivemos ao longo da nossa vida. É isso.